Como era o trabalho do jornalista em um clássico há 40 anos atrás? Bom, essa pergunta merece uma abordagem mais ampla. Eu penso que o jornalista, dentro do clássico, ele se posiciona das mais diversas maneiras. Ele pode ser aquele repórter de jornal que foi cobrir o jogo para emitir os seus conceitos de como a partida se desenvolveu, do ponto de vista técnico. Ele pode ser apenas o repórter que foi para perguntar aos protagonistas como eles se desenvolveram, se deslancharam, se apresentaram dentro do próprio jogo e para as plateias, como ele pode ser o narrador, não é? Que vai descrever o que aconteceu durante aquele jogo. A relação comum é esta que está aí estabelecida. As pautas que eram estabelecidas antigamente e que ainda hoje prevalecem privilegiam também abordagens em relação ao comportamento do público, o antes do jogo, durante o jogo e o depois do jogo, nos mais diversos aspectos, não apenas em relação aos jogadores, aos dois times, aos treinadores, mas ao comportamento do torcedor, aos aspectos de funcionamento dos estádios, a chamada infraestrutura. Então, o comum é isso aí. Ao longo destes anos, né, fazer uma cobertura de um clássico como Cruzeiro e Atlético, hoje é mais fácil ou é mais difícil do que antigamente? Em que? Eu penso que hoje tem mais facilidade tecnológica para a cobertura. A partir do momento do advento do telefone sem fio, né, dos celulares, dos computadores, das transmissões diretas por intermédio da tecnologia, esse tipo de cobertura, sobretudo para o pessoal de jornal, veio a ser facilitado. Ele tem mais oportunidade de levar a sua matéria, a sua percepção do jogo ao seu veículo de comunicação, com maior agilidade. Ele não precisa necessariamente, obrigatoriamente, ficar no estádio até o final de uma partida de futebol, depois ter que enfrentar trânsito para chegar à redação do jornal. Tudo isso sai diretamente das suas máquinas, sejam elas quais forem, computador, tablet, celular, diretamente para as redações. No tocante ao rádio, por exemplo, eu acho que a situação ficou pior. Antigamente não havia tanta restrição ao contato quase que físico do profissional de imprensa com o profissional do futebol. Havia mais liberdade. Os encontros nos vestiários antes dos jogos e principalmente depois dos jogos eram muito facilitados. Havia maior respeito até, eu diria, para com o profissional de imprensa, no entendimento geral de que o profissional do jornalismo é um colaborador, é mérito para o futebol ou para o esporte de uma maneira geral. E nos clássicos era assim. As coberturas começavam muito mais cedo, no caso dos rádios, das emissoras de rádio, 8 horas da manhã já havia toda uma equipe distribuída pela cidade e às vezes até com reforço do pessoal do jornalismo para levar ao público que acompanhava as transmissões por rádio todas as nuances, todos os aspectos, todas as questões relativas àquele jogo. Eu me lembro, por exemplo, que eu fui escalado para, num dia de Atlético e Cruzeiro, cobrir a emoção, levar ou tentar levar ao público a emoção de uma pessoa que estava internada num hospital e com pouca possibilidade de estender a sua vida devido à gravidade da doença. E lá fui eu. E aquele indivíduo estava prostrado numa cama, mas torcendo para um ou para outro. Ele manifestava o seu desejo de estar no estádio, ele mostrava o radinho, o famoso radinho de pilha, no qual ele ia acompanhar o jogo. E a gente cobria todos os aspectos da cidade. E no trato direto com os profissionais havia mais facilidade. Os vestiários de depois dos jogos, nós podíamos entrar nos vestiários. Estávamos em contato direto com os jogadores logo após a partida, entrevistando-os, falando com os treinadores, ainda no calor da partida. Havia muita emoção. Hoje tem a tal de zona mista,
tem cordão, escolhe-se um ou dois apenas para poder falar. Eu acho que nesse aspecto aí a cobertura ficou muito mais difícil. Penso até que ela era melhor, mais emocionante e mais reveladora dos bastidores, porque os jornalistas, os radialistas, os repórteres, enfim, todos que tinham a incumbência de levar isso para o público, tinham mais acesso aos protagonistas, como eu já disse aqui. E com relação à torcida, como é que o repórter lidava com a torcida naquela época? Era muito fácil. As torcidas, a partir... Primeiro que não havia essa história de torcida organizada. Isso passou a vigorar de um determinado tempo para cá, mas ainda assim, no surgimento delas, quando não havia uma prevalência, como hoje parece que está instituído, eu ainda questiono, uma pelo Atlético, a Galocura, outra pelo Cruzeiro, a Máfia Azul, elas eram muitas, todas estimuladoras, nenhuma delas violenta, nenhuma delas abrigava bandidos travestidos de torcedores. Hoje nós sabemos que há, talvez até fugindo ao controle dos seus dirigentes, muita gente se infiltra, como agora nas passeatas, muitos bandidos, muita gente que pretende fazer daquele movimento um momento de colocar para fora os seus recalques, as suas frustrações e inclusive a sua má índole. Naquele tempo, as torcidas eram criadas ao sabor de manifestações muito próximas daqueles indivíduos. Motoristas de táxi criaram, em um determinado momento, a Galotáxi. Gente que morava no Carlos Prates criou a torcida Galoprates. Por outro lado, no Cruzeiro havia também grupos menores de torcedores, mas que se reuniam, como a Astoca, que era a torcida organizada das cadeiras cativas do Cruzeiro, uma geração espontânea de pequenas lideranças, ao contrário do que ainda prevalece de um aspecto único de torcida. Eu continuo pensando que torcedor não precisa dessa liderança. Torcer é uma escolha, é um exercício de liberdade e uma liberdade absolutamente individual. Ela não tem que ser, a meu ver, grupal, sobretudo por causa das distorções. E nós podíamos ir nas torcidas, ouvir torcedores, cobrir, ninguém ia agredir um repórter, a coisa era muito legal. Hoje eu lamento que tenha desvirtuado. E nesses 40 anos, qual foi o clássico mais emocionante para você? Eu assisti praticamente todos, né? Desde o primeiro, na época da inauguração do Mineirão, foi um jogo que terminou numa baita briga, um pênalti marcado contra o Atlético, provocou reação dos jogadores do Atlético, foi uma briga generalizada com a polícia. Mas eu assisti jogos memoráveis, eu acho que eu cometeria injustiça com a própria história desses clássicos se eu apontasse um e outro. Eu poderia dizer, por exemplo, de um em que o Cruzeiro venceu o Atlético por 1-0, gol de Natal, uma partida memorável, uma das que eu consigo guardar com quase todos os seus detalhes, uma jogada única, pela ponta direita, o Natal colocou uma bola que o Mussula, goleiro do Atlético, não conseguiu defender. E há outras partidas hiper interessantes, as dos anos de Reinaldo, Cerezo, Marcelo, Paulo Isidoro, ganhando clássicos sobre o Cruzeiro, repetidas vezes, como também o Cruzeiro anterior de Piazza, Dirceu, Tostão, Evaldo, Natal, ganhando partidas sucessivamente em cima do Atlético. Eu não apontaria um único jogo como aquele que tenha mais, digamos, me impactado. Essa evolução do futebol, nesses 40 anos, por exemplo, você vê que o futebol sofreu várias mudanças, né? Sim. Essas mudanças para você, é evolução de quê? Evolução, é uma evolução tática? É uma evolução de uma preparação física melhor? É o quê? Olha, talento o jogador brasileiro sempre teve. Isso que o Brasil anda aplaudindo aí, esses dribles fantásticos, eu reconheço. Neymar é um cracaço de bola,
O Fred é um finalizador emérito, e eu estou citando o último exemplo, que é ainda o de ontem, quando o Brasil acabou de conquistar a Copa das Confederações. Mas jogadores com esses predicados sempre houve. Nós tivemos dribladores eméritos no futebol brasileiro, fantásticos, e todos sabemos quais eram. Todos sabemos quais eram aqueles que tinham os chutes mais portentosos, né? Os chutes mais fortes. Então, eu acho que a evolução, ela aconteceu principalmente no tocante à preparação física. Eu acho que a preparação física se transformou numa ciência. Um preparador físico hoje, bem preparado, ele é quase que um clínico. Se ele trabalhar ligado ao médico do clube, ou aos médicos, ou ao departamento médico, ele consegue praticar a ciência da preparação física. E isso vem ajudar muito o desenvolvimento do futebol dos craques. Eles são hoje mais lépidos, mais ariscos, mais resistentes até, em função da preparação física. Em relação à preparação tática, a técnica do jogo, eu acho que não houve uma evolução tão extraordinária assim. Alguém chegou a dizer, mas o Barcelona está dando um exemplo magnífico de como se joga futebol com toques rápidos, né? O famoso tic-tac. O Real Madrid, adversário do Barcelona, só para citar o caso da própria Espanha, fazia isso no tempo em que ele tinha Puskás, Di Stéfano, Rento, Del Sol, Canário e tantos outros jogadores. Era uma equipe madrilenha de excelente qualidade e jogava um futebol encantador. O Santos de Pelé jogou esse futebol, o Cruzeiro de Tostão jogou esse futebol, o Palmeiras de Dudu Ademir da Guia jogou esse futebol. Só que o aspecto da preparação física, ele não havia ainda atingido o atual estágio. E tecnicamente, eu ainda percebo no meio do futebol treinadores que são muito mais falastrões, verbalizam bem, conseguem dar ótimas entrevistas, algumas até decoradas, um discurso que não muda de cidade para cidade, de time para time, né? O futebolês do Celso Roth, do Filipão, do Luxemburgo. Se vocês tiverem o cuidado de acompanhá-los nos seus trabalhos de todas as equipes pelas quais passaram, vocês vão ver que aquilo é uma caixinha do qual tira sempre o mesmo discurso, a mesma desculpa, o mesmo envolvimento verborrágico, verbal, para se apresentar diante do público. Há alguns treinadores estudiosos que buscaram, na própria preparação física, nos compêndios de treinamentos táticos e técnicos, a sua evolução, mas são pouquíssimos. Eu citaria nesse rol aí, dos antigos treinadores, o Cláudio Coutinho. Dos novos treinadores, eu diria que não são tantos assim. Um ou outro consegue ser um verdadeiro estudioso do futebol. Posso citar, por exemplo, Ney Franco. Não citaria Muricy. Muricy é um discípulo do Telê. E o Telê tinha o desenvolvimento para a prática técnica natural, porque ele era muito inteligente, tinha sua metodologia, mas não foi jamais um acadêmico.